pessoal que segue meu canal, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria trazer um vídeo falando um pouco a respeito de algumas características de um discípulo de Jesus. Se você quer entender um pouco mais sobre o que é um discípulo, quais características que tem um discípulo, já fica nesse vídeo até o final. Então já aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque fazendo isso você vai estar ajudando bastante o nosso ministério e ao crescimento do canal, tá bom? Então, se você quiser também já deixa um comentário sobre temas, sugestões que você pretende, que você gostaria de ver nos nossos próximos vídeos. Então vamos para o assunto. O assunto de hoje vai falar um pouco sobre discípulos de Jesus. Mas para entender um pouco sobre o que é um discípulo de Jesus, antes eu preciso entender um pouco sobre o discipulador, sobre o professor, sobre o mestre. Jesus ele veio com esse propósito. Em um vídeo anterior eu explico um pouco sobre o propósito de Jesus. Eu já vou deixar na descrição para você entender sobre qual é o propósito de Jesus. E no vídeo eu explico, o vídeo que eu vou deixar na descrição, eu explico que Jesus ele teve o propósito de nos ensinar. Ele veio para essa terra com um destino, com uma missão e com um propósito. E o propósito dele era nos ensinar, era mudar a nossa mentalidade através do ensinamento, era transformar a nossa maneira de pensar através dos seus ensinamentos. Então esse era o propósito de Jesus. Jesus ele veio com essa missão, fazer discípulos e ensinar os discípulos. Então hoje nós, como pessoas que andam pela fé, como pessoas que têm a fé em Jesus, se torna um discípulo de Jesus e precisa entender que para ser um discípulo verdadeiro de Jesus, eu preciso ter algumas características. Então, a primeira característica de um discípulo, a primeira coisa que um discípulo precisa ser é ensinável. Se a principal característica do mestre, do professor é ensinar, então a principal característica do discípulo é ser ensinável. Eu costumo sempre dizer que não importa o quanto eu não sei, sobre Jesus, o quanto eu não sei o que Jesus tem para me ensinar, o quanto eu não sei sobre a sua palavra, sobre o seu evangelho. O que importa é o quanto eu estou disponível para aprender. Então, vou falar de novo, não importa o quanto eu não sei, o que importa é o quanto eu estou disponível para aprender sobre Jesus. Então a primeira coisa que eu preciso entender, que eu preciso saber e ser, para ser considerado um discípulo de Jesus, é ser ensinável. E por falar em ser ensinável, existem duas formas de aprender. Existe a forma de eu aprender através do estudo. Eu preciso sentar, ler, estudar, me aprofundar naquilo que eu estou querendo aprender. Então a primeira forma de eu aprender é buscando através do estudo. Eu preciso sentar, eu preciso ler a palavra de Deus, meditar naquilo que está escrito, meditar nas escrituras sagradas, me aprofundar naquilo que está escrito, porque fazendo isso eu vou entender, eu vou passar a entender aquilo que Jesus, que Deus tem para nos falar, para nos ensinar através da sua palavra. Por falar em palavra, a palavra de Deus é o testamento que Deus nos deixou para atestar que o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele vai continuar fazendo é real, é verdadeiro e Deus ele é grandioso e Ele deixa isso atestado na sua palavra. Então a palavra de Deus é o testamento que Deus nos deixou para que a gente possa entender um pouquinho sobre Ele, sobre o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele continua fazendo. Então, a primeira forma de se aprender é estudando, é buscando o aprofundamento nas Escrituras Sagradas. E a segunda forma de aprender é através da experiência. E você vai me perguntar, mas como experiência? Jesus ele veio, fez discípulos, mas ele fez isso há 2000 anos atrás. E eu digo que, infelizmente, nós não tivemos o privilégio de poder ser um discípulo com a própria personificação, com o próprio verbo que se fez carne.
Nós não tivemos esse privilégio. Somente aqueles 12 primeiros que Jesus fez no começo teve esse privilégio de poder ter um relacionamento direto, um contato direto com Jesus, com aquele que veio para nos ensinar. Mas Jesus, ele morreu e deixou uma promessa. E a promessa que Jesus deixou é a promessa do Espírito Santo. Então hoje nós temos livre acesso, nós temos livre contato com Deus através do seu Espírito Santo. Então a gente consegue ter a experiência, mesmo que Jesus não esteja pessoalmente como os discípulos, como ele esteve com os discípulos primeiros. Hoje nós temos o livre acesso e a oportunidade, e eu diria também o privilégio de se relacionar com Deus através do seu Espírito Santo. Então a segunda forma que a gente tem para aprender sobre Jesus é através da experiência, e eu digo mais, é através da experiência com o Espírito Santo. É quando a gente tem uma experiência com Ele, quando a gente sente a presença dEle, quando a gente consegue saber que Ele está no ambiente, que Ele está presente, nos dando a experiência de poder se relacionar com Ele. Então a primeira forma que eu tenho para aprender é através do estudo, da busca, do aprofundamento nas Escrituras Sagradas. E a segunda forma que eu tenho para aprender, para eu ser considerado um discípulo ensinável, é quando eu passo pela experiência. E qual experiência? A experiência de me relacionar com o professor, com a experiência de me relacionar com o Espírito Santo, que é o Deus disponível para nós nos dias de hoje. Então essa é a primeira característica de um discípulo. Um discípulo, ele precisa ser ensinável. Um discípulo precisa sempre buscar aprender sobre aquele que veio para nos ensinar, para nos passar uma informação, um conteúdo e transformar a nossa maneira de pensar através do conhecimento e através da educação. Então, essa é a primeira característica de um discípulo. O discípulo, ele precisa ser ensinável. Nos próximos vídeos eu vou estar passando um pouco mais sobre outras informações, outras características de um discípulo, e hoje eu encerro por aqui falando que um discípulo, ele precisa ser ensinável. Se você gostou do vídeo, aproveita, curte o vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder para abençoar, para levar o conhecimento para mais pessoas. Se inscreve no canal e comenta aí quais temas de vídeos você gostaria de ter nos nossos próximos vídeos.